Boa noite, shalom a todos. Vamos continuar com o ensinamento sobre quem foi Marcião. Hoje nós estamos na parte 6 e desejo de todo o meu coração que o Eterno abençoe cada um dos participantes aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai pelo Facebook, e convido a você que ainda não conhece meu canal, também intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai pelo YouTube, que você possa visitar esta plataforma, conferir este canal, assistir os quase 150 vídeos que tem lá, feito com muito carinho, com muita dedicação, para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que se você gosta de estudar as Escrituras e analisar as mesmas, com certeza absoluta, este canal vai cooperar muito com você. Hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas mais perniciosa que este personagem chamado Marcião de Sinop, que foi um bispo integrante da igreja na época, né, bem primitiva da mesma, lá do primeiro século, né, dos primórdios desta religião, vamos dizer assim, né, que foi criada. E este personagem, conforme nós já falamos aqui algumas outras vezes, e volto a falar, relatar, ele recebeu ali uma nomenclatura não muito boa, e a maioria das pessoas não conhece nem essa nomenclatura e muito menos quem foi Marcião, né? Ele recebeu a nomenclatura por parte nada mais, nada menos do que o famosíssimo, conhecido bispo também, chamado Policarpo, o qual foi queimado na fogueira, conforme nós sabemos, né? E este personagem, ele foi aluno, ele aprendeu a respeito da fé com o próprio apóstolo Yohanan, ou seja, com o apóstolo João. Então, Policarpo deu uma nomenclatura para Marcião, que é nada mais, nada menos do que o primogênito de Satanás. Só para vocês entenderem quem foi este homem e quão nocivo foi os ensinamentos dele na época, a ponto dele ter sido excluído, excomungado da comunidade cristã daquelas épocas. Tempos mais tarde, esta mesma comunidade abraça seus ensinamentos e os integra à sua teologia. Teologia esta que faz parte da igreja até nos dias de hoje, através do seu sermão, dos seus sermões, né, vamos dizer assim, através dos estudos teológicos acadêmicos que são produzidos e são disseminados dentro dos currículos de teologia, através da escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical ela é carregada destes ensinamentos. Quem produz estes ensinamentos, os ensinos das escolas bíblicas dominical, são teólogos que recebem a formação cristã dentro dessa teologia, desta configuração teológica que recebe a carga negativa dos ensinamentos de Marcião e outros ensinamentos negativos também de outros personagens conhecidos como os pais da igreja. Então, dentre os ensinamentos nocivos, terríveis, que Marcião ele deixou, está também a teologia, conforme nós já falamos aqui, da substituição, né? Teologia essa extremamente nociva, né? E eu estou fazendo uso e vou continuar fazendo uso do livro de Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Tudo que já falei e tudo que ainda vou falar não sai da minha cabeça. É produção, não é produção minha, é produção de alguém, né, com muito mais competência e historicidade
formado, né, na historicidade do que eu. Então, nós estamos reproduzindo aqui aquilo que Zadok Ben-Derer ele deixou escrito em seu magnífico livro, esta obra espetacular, né, que é o Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Aqui na página 53 está escrito o seguinte: no seio do cristianismo existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta ou indiretamente pelo marcionismo, que é a teologia da substituição. Essa teologia defende a substituição, né? Defende a teoria da substituição, a tese de que o Novo Testamento, os cristãos substituíram os israelitas como promessa feita pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua e por isto foram rejeitados por Deus, por Yahweh, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Essa teologia ensina. Então, nós vamos falar aqui de algumas coisas que ela ensina. Queridos, este é um dos ensinos mais nocivos que podemos receber, e ele aparentemente é inofensivo, dentro da teologia cristã. Este ensinamento, ele priva a pessoa da verdade. Qual é a verdade? A verdade que Israel nunca deixou de ser povo de Deus e nunca deixará de ser o povo escolhido pelo Eterno. Então, ao receber esta mensagem, né, essa teologia, essa teoria que veio da pena de Marcião, a pessoa fica privado da verdade porque ela desconsidera aquilo que é a base da fé. A base da fé deixada por Deus ao seu povo é a base, a Torá, né, que tem como base os ensinamentos que Deus deu a Moisés. E que o povo escolhido pelo Eterno sempre foi e sempre será o povo de Israel. Então, mergulhar na teologia cristã e as novidades que ela apresenta através dessa configuração de fé dada pelos pais da igreja a partir de Marcião. Aqui nós temos, né, o início dessa teologia, é mergulhar num oceano de mentiras, ilusões e deturpações das Escrituras. Então, vamos ver aqui o que essa teologia ensina. Em primeiro lugar, ela ensina que o Novo Testamento substitui o Velho Testamento. E, na verdade, não existe isso. Aquilo que nós chamamos de... As pessoas, né, dentro do cristianismo chamam de o Novo Testamento, nunca substitui aquilo que veio antes. As primeiras escrituras, chamadas de Antigo Testamento, elas são, meus amados e queridos ouvintes, elas são insubstituíveis. Aquilo que as pessoas chamam de o Novo Testamento, ou a Segunda Aliança, né? Ou a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, ela veio para complementar. Apenas isso. As primeiras escrituras. Então, elas são um complemento da primeira aliança feita por Deus com o povo de Israel. De maneira nenhuma ela substitui, deixando como ultrapassado aquilo que Deus, na sua essência, fez lá no passado. Então, queridos, aqui nós vemos esse primeiro ensinamento aqui, né? De que é errôneo. Marcião ensinou isso, de que o Novo Testamento substitui o Velho Testamento. Segundo, a igreja substitui Israel. Nunca. Israel sempre foi e sempre será o povo escolhido pelo Eterno. E Deus, dentro da Bíblia Sagrada, ele vê um povo, né? Ele vê um povo que pertence a ele, que
se liga, conecta a ele através dos mandamentos que ele deixou ali no Sinai. Quem é este povo? Este povo é o povo de Israel. Aí talvez você pergunte assim, mas então e a igreja? Como que a igreja faz? Como que nós, gentios, faz? Lembre-se do seguinte, Romanos 11, Paulo fala da videira, né? E quem é a videira ali? É Israel. Nós somos considerados ali pelo próprio Paulo, né? Shaul, um dos Talmidim de Yeshua, como zambujeiros bravos, que é enxertado na oliveira. E a partir deste enxerto, ele passa a ser oliveira também. Qualquer galho, né, de qualquer planta enxertado em uma planta frutífera, ele se torna a própria planta frutífera. Jambuzeiro ligado à videira produz videira, né? Produz azeitonas, produz ali, né, o seu produto, o figo. Então, queridos, qualquer gentio que se achega ao Eterno, né, através dos mandamentos, através daquilo que a Torá ensina, é considerado oliveira também, Israel também. Então Deus vê eu, vê você, vê os Goim, né, como oliveira, como Israel, a partir do momento que você se conecta com Yeshua, aprendendo a mensagem dele, colocando ela em prática. Então, lembra-se destes 3 termos que eu vou falar aqui. Bíblico, né, para que você compreenda. Existe o israelita, né, o Yehudim. O que é o Yehudim? O judeu, um israelita natural. Existe o Goim, que é o Goim. É o não convertido, o não converso, que não é judeu e que mora em qualquer parte do mundo, que não tem descendência judaica. Esse é o Goim. E existe o Ger. O que significa Ger? Ger é qualquer gentil, qualquer não judeu, qualquer pessoa de qualquer nação que se converte, que entra num processo de techuvá, de arrependimento, de retorno para Deus através de um arrependimento sincero, baseado na fé que Deus deu ao seu povo, ao povo de Israel. Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, canto do mundo, que reconhece que Yeshua é o Messias, que abraça a fé que ele deixou, é considerado dentro desta categoria de linguagem destes 3 termos, né? Yehudim, Ger e Goim, como uma pessoa, né, enxertada na oliveira, pertencente ao povo de Israel, por intermédio de Yeshua HaMashiach, ou seja, o Jesus Cristo, o Messias, né, para você me entender sobre quem é Yeshua, né, HaMashiach, ou seja, o Salvador ungido, porque Yeshua HaMashiach significa isso, o Salvador ungido. Então, queridos, não existe na ótica do Eterno, do Criador, de Deus, não existe essa questão de igreja. Igreja é uma criação, uma invenção de Roma, da Roma pagã. É uma romanização, né, das Escrituras. Não existe, aos olhos do Eterno, né, não existe diante da Bíblia Sagrada este reconhecimento, essa nomenclatura, ela não existe. Então, é muito bom você entender isso. Terceiro, Marcião ensinou que a graça substituiu a lei, né? Ao fazer isso, ele pegou 2 verdades bíblicas, 2 ensinamentos grandiosos, e fez dele 2 períodos. Ou seja, o período da lei, período em que Moisés, né, a lei de Moisés vigorava, que na mente dele
terminou quando Yeshua ou Jesus morre na cruz do Calvário, conforme é ensinado pelo cristianismo, né? E a partir dali, então, entra um período chamado o período da graça. Agora eu quero te dizer o seguinte: a graça e a lei não são dois períodos. A lei, né? Aquilo que as pessoas chamam de a lei, ela não é um período, ela é nada mais, nada menos do que a instrução do Eterno, de Deus, dada a um povo, a fim de que este povo pudesse disseminar tais ensinamentos como luz do mundo para todas as nações da terra. E isso está destinado a durar enquanto existir céu e terra. Confira Mateus capítulo 5, versículos 16 e 17, você vai ver o próprio Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, dizendo isso. Quer ver? Olha bem o que ele disse dentro deste texto. E ele mesmo disse que a lei, ou seja, aquilo que as pessoas chamam de a lei de Moisés, nunca, né, foi e será abolida por ele. Ela vai durar enquanto existir céu e terra. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Não penseis que vim abolir a Torá, ou a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas vim tornar plena, cumprir. Porque de certo vos digo, que até que os céus e a terra cessem, ou passem, nem um iud, que é a primeira letra e a menor, né? Ou um traço, que é a menor letra do alfabeto hebraico, passará sem que estas coisas venham a acontecer, né? Porque de certo vos digo que até que os céus e a terra cessem, nenhum iud ou um ponto da lei cessarão até que tudo se cumpra. Então, queridos, de maneira nenhuma a lei cessou, né? O cristianismo, essa configuração de fé que foi inventada pelos pais da igreja, diz isso. Mas Yeshua, o Messias e os profetas que vieram antes dele, e os apóstolos também, né? Os Talmidim, os Shaliach de Yeshua, né? Os emissários, que vieram aí ensinaram. Depois dele, desmentem isto. Não confirmam essa tese ensinada pelo cristianismo. Então, a lei e a graça não são dois períodos. A lei sempre existiu e existe ainda hoje, os ensinamentos dela vigoram. Perante o Eterno, os ensinamentos da Torá, né? Aquilo que as pessoas chamam de a lei, estão todos em vigor. Nada foi abolido por ninguém. E diante, meus queridos irmãos, daquele período que se chama lei, existiu a graça. A graça esteve presente naquela época também. Ela não foi inaugurada por Yeshua. Yeshua, ele simplesmente amplificou a graça com a sua vinda, seu amor, seus ensinamentos, seu sacrifício, como um cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Ampliou, amplificou, plenificou a graça, mas não aboliu os ensinamentos que o eterno Deus de Israel deu ao seu povo. Então, graça e lei não são dois períodos. Graça e lei são como duas irmãs gêmeas que sempre existiram e que sempre vão estar juntas até a consumação dos séculos, né? Os ensinamentos da Torá e a benevolência. O que significa graça? Graça, na língua original a qual foi escrita, a Bíblia significa Hesed. O que significa Hesed? Hesed significa bondade, benevolência, misericórdia do Criador para com a criatura. Então, essa bondade, essa misericórdia, essa benevolência, Hesed do Criador, sempre esteve presente. Foi através da Hesed que o Eterno poupou Adão quando pecou, poupou Eva quando pecou, providenciou uma pele de cordeiro que já simbolizava Yeshua e aquilo que ele faria para cobrir a vergonha do pecado para com o homem. Quando Deus entrega essa pele, né? Essa veste feita de pele para cobrir a nudez deles, né? Ali
já estava tipificando isso. Foi através desta graça, dessa hesed, que o Eterno se revelou a Abraão e preparou para ele um cordeiro lá no dia em que ele ordenou que ele sacrificasse Isaque, cordeiro para substituir Isaque. Foi através desta hesed, graça, que Deus poupou Israel tantas e tantas e tantas vezes da aniquilação. Queridos irmãos, entendam isso, né? Shalom, meu querido irmão Reinaldo Silva Gama. Que o Eterno te abençoe. Shavuot. Então, queridos, vamos prosseguindo aqui com este ensinamento. Então, de maneira nenhuma, Novo Testamento substitui Velho Testamento. Muito pelo contrário, ele complementa, né? A Brit Hadashah, a nova aliança, a aliança renovada, ela complementa, né, a primeira. No domingo passado eu fiz uma comparação, quero fazer de novo. Entenda, o que é o Tanar, chamado pelos cristãos de Antigo Testamento, e o que é a Brit Hadashah, chamado pelos cristãos de Novo Testamento. É como que se fosse a carta de um noivo que mora bem distante de uma moça, de uma noiva que ele ama, e que ele escreve para ela coisas importantes. Depois ele reflete e há a necessidade, devido a algumas questões, de complementar a primeira carta. Então, o que ele faz? Tempos depois, ele envia a segunda carta, não para anular, aniquilar, desfazer da primeira, mas ele complementa com novas palavras, com novos acontecimentos, com um novo pensamento, aquilo que ele escreveu na primeira carta, deixando assim, né, a noiva completamente avisada, informada a respeito do seu amor com a segunda carta. Então, as primeiras escrituras, o Tanar, é a primeira carta do Eterno para o seu povo, a nação de Israel, e para o mundo também. A segunda carta que ele escreve, aquilo que as pessoas chamam de um Novo Testamento, o judeu chama de Brit Hadashah, a aliança renovada, amados, é nada mais, nada menos que o complemento da primeira, né? A plenitude da carta, ou seja, tudo que o noivo queria falar, dizer, se expressar, né, é colocado ali dentro da Brit Hadashah, da aliança renovada, e enviado para a noiva. Então não existe isso de que Antigo Testamento e Novo Testamento. Não. A palavra de Deus não fica velha. A palavra de Deus não fica ultrapassada. A palavra de Deus não fica antiga. A palavra de Deus não fica caduca, velha, ultrapassada, desmoralizada, desfeita por ninguém. Yeshua não viria ao mundo para desfazer da palavra do Pai, escrevendo coisas novas. Ele veio para complementar, dando novos ensinamentos. Não. Ele veio viver os ensinamentos que já existiam de uma maneira plena, prática e verdadeira. Continuando. A igreja, então, segundo o macionismo, né, substitui Israel, a graça substitui a lei, o cristianismo substitui o judaísmo, de maneira nenhuma. O cristianismo, de maneira absolutamente nenhuma, ele substitui a fé original. A fé original ensinada pelo Eterno, passada pelo Eterno no Sinai, é eterna. Ela nunca será substituída, muito pelo contrário. Yeshua, ele veio, meus irmãos, para viver de forma judaica. Ele não criou o cristianismo. Os discípulos dele também não criaram o cristianismo. Como que o cristianismo surgiu? Ele surgiu através da rebelião feita lá a partir do final do primeiro século
por Inácio de Antioquia. Começa com Inácio de Antioquia, ganha, né, um desdobramento diferente e uma ênfase diferente com as doutrinas que Tertuliano ele escreve, ele forma, ele formula. E esta configuração de fé que já existia, iniciada com Inácio de Antioquia, desenvolvida por Tertuliano e alguns outros personagens também, ela ganha então oficialização como religião oficial do Império através de Flávios Constantinos Valério. Então, Inácio de Antioquia cria, Tertuliano desenvolve e Constantino promulga e oficializa no ano 325, ali no Concílio de Nicéia. Então, assim foi criado o cristianismo. Yeshua, ele não sabe o que é o cristianismo. Sabe por quê? Porque ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou sem conhecer esta configuração de fé que nós conhecemos como o cristianismo. Essa teologia nova, ele não sabe o que é isso. Os apóstolos, nenhum dos apóstolos sabe o que é o cristianismo, porque eles não ensinaram isso. Eles não ensinaram essas doutrinas que nós falamos aqui, ensinada por Marcial, né? De que existe um Antigo e um Novo Testamento. De que a igreja substitui Israel. A graça substitui a lei. E o cristianismo substitui o judaísmo. Isso é marcionismo. Isso não faz parte da fé judaica, da fé hebraica, cujo Deus é Errad, é um. Cujo povo é Israel. Cuja fé é a hebraica, a fé do povo judeu, ensinado pelo próprio Deus a um povo. Então, Marcião ensinou estas coisas, estas questões. Então, queridos, essa doutrina, né, ela foi ensinada por Marcião. Ela é conhecida dentro da teologia como supersessionismo. E existem várias categorias. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas categorias, né, porque é um assunto assim um pouco complexo, mas existe, né, essa classificação, né, que se dá para este ensinamento de Marcião, né, que foi dada por um teólogo famosíssimo, muito instruído, conhecido, né, como Kendall Solem. Ele arrumou, né, esse adjetivo aí, supersessionismo, para pegar os ensinamentos de Marcião e mostrar o que ele fez, o que ele ensinou, através dessa configuração, né, criada por Marcião. Então, ele ensina sobre essa estrutura teológica que é nociva e que faz parte da igreja. Então, queridos, um outro ensinamento de Marcião, né, além dessa questão toda que foi falada aqui, né, destes 4 tópicos, é a questão do antinomismo, né? É outra doutrina, é outro ensinamento pernicioso, super prejudicial de Marcião, né? Que é o antinomismo. Expressão que literalmente significa contra a lei. Então, este personagem, Marcião, ele foi contra os ensinos da Torá, ou contra a lei, né? E ser contra a lei é ser antinomismo, é praticar o antinomismo, né? Que significa, essa expressão significa contra a lei. Então, ele foi contra a lei. Os ensinamentos dele são contra a lei. E, infelizmente, a igreja, adotando os ensinamentos de Marcião, ela entra pelo caminho do antinomismo. Ela entra pelo caminho ruim, errôneo, nocivo
daqueles que são contra os ensinos da Torá. Olha bem o que é ser um antinomista, né? Praticar o antinomismo é você ir contra as instruções, as ordenanças, os ensinamentos do próprio Deus deixados para o seu povo lá no Sinai. Quando eu digo assim, Jesus aboliu a lei, eu estou praticando o antinomismo. Quando eu digo assim, a igreja substitui Israel, eu estou praticando o antinomismo. Quando eu digo assim, o cristianismo substitui o judaísmo, eu estou na prática do antinomismo. Quando, meu amado e querido irmão, eu digo que o Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento, quando eu uso essa classificação, eu estou praticando antinomismo. Agora eu te pergunto, essa conduta, essa prática, estes ensinamentos estão ou não inseridos de uma forma muito veemente, real, direta, abrupta dentro do cristianismo ou não? Sim. Estes ensinamentos, eles estão vivos e ativos dentro da doutrina cristã. A partir do momento que você entra na igreja, vai ouvir qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer ensino. É isso aí, meu irmão, que você está adotando para a sua vida o antinomismo. Isso é sério. Parece inofensivo, mas não é. A partir do momento que você vê um pregador esbravejando e dizendo que a lei de Moisés é coisa do passado, isso é antinomismo. O que significa antinomismo? É ser contra a lei, é viver sem a lei, é viver fora dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Quando eu digo assim, a lei de Moisés foi ultrapassada, estou na prática do antinomismo. Quem inventou isso? Quem criou isso? Foi Marcião, aquele que foi contra a lei de Deus. Então, entenda bem este termo. Lei não é correto, meu irmão. Lei não expressa o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro significado daquilo que Deus deixou. Quando ele desce do seu trono ali no Sinai e entrega as tábuas e os demais ensinamentos, as tábuas com os 10 mandamentos e os demais ensinamentos para o povo de Israel e para as nações, porque naquela época existia, saiu de dentro do Egito, não só uma nação, saiu um povo composto por 70 nações com Israel ali, que é simplesmente chamado pela Bíblia lá em Êxodo de Israel. Simplesmente assim. Mas a tradição judaica, a fé hebraica, dentro do Talmud, né, que é a lei oral dada por Deus a Moisés e que o povo de Israel manteve. Ensina isso vários sábios. Rashi, Rambam, Maimônides, outros escritores antigos, sábios de Israel, lá do primeiro século, né? Outros anteriores a Yeshua, citam isso nos seus escritos, né? De que o Eterno desce e ele se revela em 70 vozes como trovão para o seu povo, o povo de Israel. Shalom, meus queridos irmãos João Carlos Vicentini, grande cooperador aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Que o Eterno te abençoe. Então, queridos, voltando aqui à mensagem. Então, o que acontece? O Eterno, então, ele dá a sua palavra para 70 nações ali. Né? 70 povos que saem de dentro do Egito com Israel. E Israel é este povo que compõe ali o Israel. Então, o Eterno, então, ele entrega a Torá. O que significa Torá? Foi traduzida por João Ferreira de Almeida para as Bíblias em português,
simplesmente como lei. É um termo extremamente pobre. Pobre e errado. O termo correto é Torá. O que significa Torá? Quando Deus entrega a Torá, Torá significa instruções, ensinamentos do próprio Deus ao seu povo. Então não existe esse negócio de a lei de Moisés. Não. Deus entregou a Torá. Então, os ensinos de Marcião, meus irmãos, eles são antinomistas. O antinomismo significa contra a lei. Ele foi contra a Torá. Ele foi contra a lei. Ele foi contra aquilo que o próprio Deus ensinou e deixou para o seu povo. Quem é aluno dele, discípulo dele, aprendeu com ele e adota os ensinos dele, se torna um antinomista também. Né? Então, abraçar a teologia cristã é nada mais, nada menos do que abraçar o antinomismo. É ser contra as leis de Deus. É sobre este assunto, o antinomismo, que nós vamos falar na próxima live, na próxima parte desta mensagem, no próximo domingo. Que o Eterno te abençoe. Vou encerrar esta live de hoje com uma oração em seu favor. Deus de Israel, Deus de Abraham, Yitzhak e Jacob, eu venho buscar a sua face em oração, em adoração e em louvor. Peço que o Senhor abençoe, ó Eterno, Elohim de Israel e das nações, todos quanto forem escutar, ouvir, apreciar esta mensagem, este ensinamento em tempos posteriores, Pai. Abençoe a vida do irmão Reginaldo Silva Gama e também o João Carlos Vicentini, que estão aqui, meu Senhor, participando comigo deste trabalho, e os demais irmãos também. Todos aqueles que posteriormente forem assistir este shiur, este estudo, este ensinamento, que sejam ricamente abençoados. Ajude pessoas, Pai, a compreender os ensinos errôneos, nocivos deste personagem maligno que lá no passado doutrinou pessoas e que, infelizmente, doutrina pessoas nos dias de hoje, mesmo não estando mais vivo. Infelizmente, Pai, este personagem, ele veio a falecer, mas os ensinamentos dele estão vivos. E tudo aquilo que ele fez no passado está vivo no presente, inserido dentro das doutrinas na religião oficial deste nosso Brasil e mundo, Pai. Tenha misericórdia e ajude pessoas a se despertar para a verdade. É isso que eu te peço e é este o propósito deste ensinamento de hoje, em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom.